abortismo, feminismo, gaysismo, etc, etc. Ou seja, a liberdade para os aspectos lúdicos da existência e para mais nada. Né? Tem o controle total da economia, da sociedade, da educação, da conduta das pessoas, mas nós deixamos elas fazerem sexo à vontade. Né? O que é isso? É o velho pão e circo, só que sem o pão. Não precisa o pão. Então, é claro que isso é uma proposta totalitária. Você vê, a liberdade sexual, por exemplo, quando Hitler sobe ao poder, ele estimula o sexo livre. Por quê? Precisava fazer mais soldadinho para o exército alemão, então deixa todo mundo comer quem quiser. Né? Na União Soviética foi a mesma coisa. Mas, no começo. Depois viram que não deu certo, mudou. Você vê, a escola de Frankfurt, ela surge em Moscou, na verdade, com ideia do Georg Lukács, que geralmente não é... As pessoas não mencionam o Lukács como um membro da escola de Frankfurt, mas ele foi o pai da ideia. E ele foi soltar a ideia lá em Moscou e o Stalin, muito sério, peraí, vai fazer isso lá no Ocidente, aqui não. Porque você vai fazer essa bagunça lá, não é possível. Então, você vê, a política toda da esquerda é esta, é o pão e circo sem muito pão. Todas as liberdades, todas que eles reivindicam são de tipo sexual. Todas. É só diversão, gente. É? Mas parece que isso tomou mais fôlego no Brasil nos últimos 15, 10 anos do que tinha. Ué, mas isso aí é a noção da sedução. O que quer dizer sedução? Subduzir. Você vai puxar o cara pela parte mais fraca. É? Que é a parte mais fraca, o que é? É o sexo, não é nem o dinheiro, porque o dinheiro, as pessoas desistem. Então, você sabe que a maioria não vai ter acesso ao dinheiro nunca, mas, peraí, comer a vizinha todo mundo pode, qualquer pobretão pode. É isso? É aquele negócio do, como é? Ando a pé e pego mulher. Né? O Brasil inteiro é assim. Entendeu? Então, o apelo à liberdade sexual é uma coisa terrivelmente sedutora. E os idiotas vão atrás. Eles não vão ter liberdade de nada, como se isso fosse a máxima liberdade. Ao passo que nós sabemos, vamos dizer que uma república democrática, ela só pode sobreviver onde você tem a maioria de cidadãos responsáveis, sérios. Né? São pais e mães de família que são responsáveis pelos seus filhos. Agora não, nós podemos comer o que nós quiser, todo mundo é abortar, não tem mais que assumir responsabilidade pelos filhos. Quer dizer, o sexo não é sem procriação. O sexo, 99% das vezes que a pessoa transa, não engravida. É o sexo sem a possibilidade da procriação. Você vê, o pessoal, a propaganda maligna diz que a igreja só aceita sexo para procriação. Isso é 100% errado. Santo Tomás de Aquino dizia, o sexo tem 3 finalidades. O casamento tem 3 finalidades. Primeira finalidade natural da procriação, que é igual ao casamento de qualquer vaca com touro, né? O gato com a gata, etc, etc. Então, isso é a natureza operando através de você. A segunda finalidade é a finalidade humana, que é o amor e a proteção, a ajuda mútua. E a terceira finalidade é a santificação. Se a primeira falhar, não tem importância. Né? Porque os filhos vêm quando Deus quer. Eu, por exemplo, tive 8 filhos. Algum dia planejei ter filho, não planejei nem ter, nem não ter. Eles vieram, pô. Né? É o negócio que diz o Khalil Gibran, poeta, né? Os seus filhos não são meus filhos, são filhos da vida, filhos da natureza que passa por você. Não é isso? Você sabe quantos espermatozoides tem no seu saco? Você contou, você tem a identidade de cada um, você sabe qual deles que vai sair? Ninguém sabe. Tá certo? Então, viu, meus filhos tudo nasceu com a mesma carinha, igualzinho, cada um de uma cor, mas com a mesma carinha. Eu falei, mas você de novo, porra? Então, depois eles crescem e ficam diferentes. Né? Então, nós não temos controle sobre isso. Então, essa é a finalidade da natureza. Aliás, by the way, você sabe o que quer dizer a palavra hegemonia? Hegemonia é uma palavra grega que designa o controle que as leis da natureza têm sobre nós sem que nós as percebamos. Então, todas as leis da natureza estão funcionando ao mesmo tempo. Você conhece todas elas, você não conhece quase nenhuma, mas todas estão funcionando ao mesmo tempo. Então, sem perceber. Então, hegemonia é isto, é o controle da sociedade, ou como definiu Antônio Gramsci, o poder onipresente e invisível de um imperativo categórico, de um mandamento divino, que as pessoas vão obedecer. Ele mesmo dizia, todo mundo vai ser socialista sem saber. E vai ser socialista, vão aprovar tudo isso aí, concentrar poder na mão de tirano, vagabundo, ladrão, etc. Em troca do quê? Da sua liberdade sexual, meu Deus do céu. Antinatural
antinatural. Não sei se é antinatural, eu não julgo isso. Não, eu acho que antinatural não é. Apesar de homossexualismo antinatural, falando, não, ele é antinatural no sentido antigo da palavra natureza, onde se entendia a natureza como expressão da vontade divina. Mas no sentido atual, da ciência atual, que faz abstração de Deus e considera a natureza como a totalidade independente, você não pode dizer que é antinatural de maneira alguma, porque ele está espalhado em tudo quanto é natureza. Tem leão homossexual, meu Deus do céu, girafa homossexual, elefante homossexual, formiga homossexual. Né? Então, pode ser antinatural no sentido de que fere a natureza humana, ou a natureza divina no homem. Mas, no sentido científico, não é justo dizer que é antinatural. Pior, dizer que é antinatural no sentido antigo é dizer que o sujeito está violando uma lei de Deus. Dizer que é antinatural no sentido moderno é chamar de monstro. E isso não é justo de jeito nenhum. Né? Então o pessoal gay reclama, fala, não, eles estão nos discriminando, eles têm toda razão em reclamar. Digo, tu é antinatural no sentido antigo, teológico, filosófico. No sentido atual, não. É uma coisa como qualquer outra. Né? Então, quer dizer, o pessoal aceitar ser dominado totalmente em troca de liberdade sexual é mais só um imbecil. Não é isso? Porque a sua vida sexual ocupa quanto da sua vida? Quantos minutos dura o prazer sexual? 1 minuto? 10 segundos? 15 segundos? Quer dizer, por causa disto você vai ceder tudo. Hã? É melhor você renunciar um pouco, controlar um pouco, né? Quer dizer, baixa a bola um pouquinho e conserva as suas demais liberdades, meu Deus do céu. Isso, a liberdade de você, a liberdade de opinião, por exemplo, a liberdade de você publicar um livro, de você publicar um artigo, de você dizer o que você pensa, de você lutar pelas suas ideias, quaisquer que elas sejam, é muito mais importante, muito mais valiosa do que a liberdade sexual. A liberdade de religião, por exemplo. Né? Você decidir se você vai ser católico, budista, protestante, o que você quiser, que é uma decisão dificílima e que é a coisa fundamental da sua vida. Não é isso? A religião é para sempre. Agora, e o sexo, meu filho, é 5 minutos. Então é um pão e circo sem pão. É isso que a esquerda oferece. Por isso que eu digo, são todos charlatães, todos vigaristas. Esquerdista honesto é o quadrado redondo. Não é possível ser esquerdista e honesto. Na direita tem um pedaço honesto e um pedaço vigarista, mas na esquerda só tem vigarista. Bom, todo o processo revolucionário provém de antigos movimentos gnósticos e messiânicos. Essa é até uma continuidade. Se você lê o livro do James Billington, Fire in the Mind of Man, Fogo na Mente dos Homens, ali é a história da transformação dos antigos movimentos gnósticos e messiânicos em movimentos de massa. O Eric Wegener também tratou disso. No começo ele enfatizou mais o gnosticismo, mas depois, na velhice, ele diz, não é só gnosticismo, tem um negócio messiânico aí também, papapá. O livro do Norman Cohn, The Pursuit of the Millennium, A Busca do Milênio, né? Todos esses são livros clássicos sobre essa transformação. Esses movimentos, vamos dizer, gnósticos, heréticos de modo geral, que os católicos se gabam sempre de ter acabado com eles, eles nunca acabaram. Você lê o livro do Friedrich Herr, que é uma obra-prima dele, que é um historiador católico, na verdade, austríaco, a história intelectual da Europa. E ele mostra ali que os movimentos heréticos continuam todos vivos nos mesmos lugares onde eles apareceram, estão lá até hoje. E toda a ideologia revolucionária sai daí. Mas, muito antes de Karl Marx. Nossa, muito antes. Se você pega, por exemplo, essas ideias gnósticas, se você pega a obra do Kant, por exemplo, o Kant é o grande doutrinário da democracia moderna, da paz eterna, é gnosticismo 100%. Ele, Hegel, Fichte, o primeiro que percebeu que era isso foi o Schelling. Schelling percebeu que era isso e viu que tinha caído. Ele no começo acreditava em tudo isso, porque viu que tinha caído numa arapuca e saiu em tempo. Mas veja, todas estas, se você comparar, por exemplo, a visão judaico-cristã é a seguinte: Deus criou o mundo num ato livre e amoroso. Portanto, ele conferiu aspectos da sua liberdade, não é parte, mas aspectos da sua liberdade, ao próprio ser humano. Então, a liberdade do ser humano está intrinsecamente ligada à teoria da criação. Mas, se você
com os gnósticos, acredita que não foi assim que o mundo surgiu. O mundo surgiu de uma queda abrupta. Havia um mundo puramente espiritual e houve uma catástrofe lá e uma parte caiu e criou a matéria. Se você acredita que o mundo material surgiu assim, então é o seguinte, o ser humano não tem liberdade, ele é parte de um processo cósmico que ele não controla, e também, se não existe liberdade, não existe também o pecado. O único pecador é Deus, que deixou essa porcaria acontecer. Esta concepção está no fundo de Kant, está no fundo de Descartes, Kant, toda a filosofia moderna. E por isso mesmo que Schelling disse, com a filosofia moderna, com o pensamento moderno, a partir de Descartes, a filosofia cai para um nível pueril, acreditando em histórias da carochinha, gnósticas, hinduístas, orfistas, etc, etc. Até em certos aspectos, a própria ciência moderna. Mas em grande parte, porque a formação científica do sujeito é, em geral, uma formação puramente profissional, onde ele não é obrigado a entender as bases profundas da própria ciência que ele está praticando. Então ele não tem ideia do verdadeiro valor e limitação gnoseológica do que ele está fazendo. Não é isso? Então tira conclusões absolutamente estapafúrdias. Por exemplo, o sujeito estuda neurobiologia e diz, agora eu vou dizer para vocês aqui que não existe alma, está tudo no cérebro. Eu digo, quando você estudou a alma? Hã? É assim, você estuda o Olavo de Carvalho e depois você tira a conclusão sobre o Leandro Ruschel. Você estuda um assunto e tira a conclusão sobre o outro, do qual você não sabe absolutamente nada. Aí eu vou dizer, mas é que eu não encontrei evidências. Mas escuta, mas você as buscou? Hã? Outra coisa, quais evidências da ação da alma você poderia encontrar no cérebro? Se você está estudando o cérebro. Hã? Evidentemente não é por aí. Entra numa questão metafísica, né? Tentar criar... Por exemplo, não, existem meios físicos. Eu só acredito num único critério, eu só acredito em critério científico, na verdade. Critério científico materialista. Quem me ensinou foi Jesus Cristo. Eu vivo citando isso aí do Evangelho de Mateus, quando João Batista está na cadeia e manda os discípulos perguntar para Jesus, você é o Messias ou nós devemos esperar um outro? Jesus responde o seguinte, vocês voltem e contam para João Batista o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o paralítico andando, vocês viram o cego enxergando, vocês viram o leproso aparecer limpo. Foi isso que vocês viram. O que é isso aí? Método científico. Né? Porque onde acontecem os milagres? Só pode ser no mundo físico. Então, existe meio espiritual de você confirmar o milagre? Não, só o meio material. Então, só que é o seguinte, você tem que estudá-los. Né? Então você pega todos esses teóricos do cérebro e diz, peraí, quantos milagres da Igreja Católica você estudou? Nenhum. Então você não sabe nada. Porque ele já acredita que ele não existe. É um raciocínio circular. É assim, a ciência se define pela delimitação do seu objeto. Né? E a delimitação, como já diz o escolástico, ela passa em 3 níveis. Primeiro você tem o objeto material. Por exemplo, você estuda o ser humano. Tá bom. Em segundo lugar, você tem o objeto formal. Que aspecto do ser humano você está estudando? Por exemplo, você estuda, a economia não estuda o ser humano? Estuda. A antropologia física estuda o quê? O ser humano. Também. A antropologia social estuda o quê? O ser humano. Mas cada um tem um ponto de vista específico. E terceiro, o que eles chamam de objeto formal terminativo. Quer dizer, qual é a pergunta que você quer, a sua ciência quer responder no fim? Então, esta tripla seleção, objeto material, objeto formal terminativo, que define o campo de uma ciência. Isso quer dizer o seguinte, toda ciência estuda um objeto abstrato que ela mesma definiu de acordo com um recorte prévio. E é dentro desse recorte que ela vai buscar, por meios experimentais, as constantes observáveis, idealmente matematizáveis. A maioria não chega a poder matematizar, mas eles querem chegar. Né? Então, isso quer dizer, uma ciência só pode opinar sobre um objeto já previamente delimitado. Muitas vezes bem delimitado. E eles não sabem, às vezes, o seguinte, como já foi delimitado, quando você entra, sei lá, na faculdade de biologia, você vai delimitar o território da biologia? Não, já está delimitado faz séculos. Né? Então você não vai pensar de onde eles delimitaram. Quais eram os outros objetos? Né? Ou seja, isto é uma especialização, mas é uma espécie de qual gênero? Você não faz essa pergunta. Então você continua raciocinando como se aquele território assim delimitado fosse o mundo.
Em suma, você é uma besta quadrada e a sua bela formação científica não vai corrigir isso jamais. Você está limitado na própria definição. Da própria definição, é claro. Você... Então, agora acontece que o hábito e o prestígio da atividade científica e o senso de identidade do grupo científico que se reforça e busca cada vez mais autoridade, faz com que esta autolimitação da ciência valha como se fosse a própria estrutura da realidade. Então, aquilo que uma ciência deixou de fora, ou seja, aquilo que ela não estuda, é declarado não apenas como irrelevante, mas como inexistente. É uma inversão. É uma inversão total, é um raciocínio psicótico, se você pensar bem. É como se um pedaço fosse o todo. Agora, o Kant fundamentou isso logicamente. Kant dizia, a única estrutura do mundo que nós conhecemos são as estruturas. Presta atenção, isso é uma sutileza. Nós não conhecemos a estrutura do mundo, mas conhecemos a estrutura da nossa razão. E o mundo real que supostamente existe para além da razão, nós não conhecemos de maneira alguma. Portanto, a estrutura do mundo equivale à estrutura da razão. E o que estiver fora, não conhecemos. Portanto, a razão não se coloca perante o mundo como um observador neutro. Ela se coloca como o juiz que interroga o suspeito e o força a responder a determinadas perguntas. Então, a pergunta que você não fez, ele não respondeu. Então, portanto, aquele aspecto da realidade não existe. É claro que tudo isso é psicótico. Schelling percebeu que isso era psicótico. E avisou. Só que quando ele percebeu, ele já estava muito velho. E daí ninguém vai prestar atenção. Mas hoje começa a prestar atenção no Schelling. Aliás, estou dando uma série de aulas sobre o Schelling. Para mim, o maior gênio da filosofia do século XIX foi o Schelling. É o cara que percebeu o que estava acontecendo ali. E que o Eric Wegener o chama com razão, ele era um realista espiritual. Ele entendia a estrutura da cognição humana, do funcionamento do espírito, essa coisa toda. Mas no século XIX é praticamente o único. Então, essa distorção da mente, quer dizer, essa inversão psicótica que faz da sua mente o centro da realidade e ignora solenemente o que está fora dela, é uma sistematização daquilo que os latinos chamavam de argumentum ad ignorantiam. Esse argumento é o seguinte, aquilo que eu não sei não existe. Você viu o que aconteceu com a antropologia? A antropologia começa assim, nós vamos estudar as várias sociedades, etc., sem levar em conta, sem fazer julgamentos morais sobre elas. Portanto, para nós não existe sociedade superior ou inferior, nós vamos estudar, escrever a estrutura delas. Podemos até fazer comparações, mas sem julgá-las. Portanto, as diferenças de valor entre as culturas não nos interessam e não são objeto desta ciência. Isso no capítulo 1. Capítulo 2, essas diferenças não existem. Então, quer dizer, o cara acha que o sacerdote de um culto antropófago é um homem tão bom quanto São Francisco de Assis. Então, isso é o antropólogo antropófago. Quer dizer, claro que tudo isso aí é de uma estupidez psicótica, na verdade, né? Isso aí seriam as bases da filosofia de Marx. Sim, mas Marx já está atrasado. Veio coisa muito pior depois. Né? Quando, por exemplo, hoje em dia o pessoal diz essa diferenciação de homem e mulher é um estereótipo cultural. A diferença de sexo é estereótipo cultural, é gênero. Eu digo, bom, e a neutralidade de gênero não é um estereótipo cultural? Isso quer dizer o seguinte, se um menino aprende a se comportar como homem, de acordo com a estrutura do seu sexo, isso é um estereótipo cultural. Mas, se ele aprende a se comportar como menina, é uma coisa inteiramente natural. É o inverso da realidade. É uma coisa tão imensamente estúpida, isso aqui não merece ser discutido, esse assunto não merece ser colocado na pauta. Não é isso? Isso aí é com um parente meu que foi trabalhar na Folha de São Paulo e foi testar uma foquinha que chegou lá. Naquele tempo era máquina de escrever, né? Então ela pôs a folha de papel ali e digitou assim, lauda 1. Ele disse, acabou o teste. Esses caras são tudo a lauda 1, você está entendendo? Você vê, o Saul Alinsky, ele é um detalhe dentro de uma máquina imensa. Eu sugiro que vocês leiam o livro da Diana West, que se chama American Betrayal, Traição Americana, que é sobre a ação comunista desde o tempo do governo Roosevelt. A ação comunista no governo americano desde o tempo do Roosevelt. E essa ação é tão vasta que você chamar de infiltração é eufemismo. Não é infiltração, é ocupação.
dominação completa. Você vê os dois principais assessores do Roosevelt, um dos quais era tão íntimo dele que morava na Casa Branca e que era o cérebro do Roosevelt, era o Harry Hopkins, que era um agente da KGB. Assim como ele tinha... Você vê, naquele tempo, o tal do Joseph McCarthy, que era um caipirão, não sabia direito o que estava fazendo, ele descobriu que havia 52, tem duas listas, uma 52 a 70 e pouco, riscos de segurança no governo americano. Ele não falou nem espiões comunistas, nem agentes comunistas, falou assim, riscos de segurança. E por causa disso, acabaram com a carreira dele, e até hoje existe o termo macartismo, que significa uma perseguição horrenda aos comunistas. Bom, hoje nós sabemos que não eram nem 52, nem 72, eram pelo menos 3 mil. Inclusive tem um jornalista que era amigo pessoal dele que resolveu dedicar 8 anos da vida, eu também agora esqueci o nome, para reescrever essa história e provar que a esmagadora maioria das colocações do McCarthy eram corretas. Foi o Stanton Evans, é o livro Blacklisted by History, é um tremendo livro. Hoje em dia, isso já não é mais discussão entre os historiadores. Hoje sabe que aqueles riscos de segurança existiam muito mais, e que o Joseph McCarthy foi alvo da maior campanha de character assassination da história humana. Então, entre os historiadores não se discute mais isso, tá certo? O que era o McCarthy? O McCarthy era um caipirão, achou que queria se fazer de gostosão, achou que era fácil, vamos lá, acabar com esses caras, um pouco que nem certos elementos da direita brasileira, né? Ah, matar comunista, ih, meu Deus do céu. Quer dizer, não tem ideia do tamanho do pepino, você tá entendendo? Então é a formiguinha querendo dar um cacete no elefante. E se ferrou, evidentemente, né? O denegrido, depois da morte, você era um bêbado. Quem foi esperto na época, sabe quem foi? Foi o Nixon. O Nixon falou, eu não posso brigar com o establishment comunista inteiro, nós temos que pegar de um por um, né? E ele pegou então o Alger Hiss, que era um cara importantíssimo, de família rica, queridinho de toda a elite americana, e provou que o cara era agente da KGB mesmo, né? E o Alger Hiss se ferrou, no fim das contas. Então, o Nixon foi com mais cuidado, mais prudência, e alguma coisa ele conseguiu. O Joseph McCarthy só conseguiu levar ovo podre na cara. A gente saiu do Saul Alinsky e voltou para Então, peraí. Então, o Saul Alinsky aparece dentro deste esquema. Ele não pode ser considerado fora da KGB. Eu não sei até hoje quais eram exatamente as ligações do Saul Alinsky com a KGB. Mas eu sei o seguinte, que toda essa estratégia do Alinsky, ela não está fora do plano geral da KGB. Não é isso? Então, a KGB continua existindo. Detalhe, tem muito pessoal conservador, liberal, que vê aí o Putin agora defendendo valores da família, valores cristãos, perseguindo gays, etc. E eles estão achando lindo, né? Eu digo, olha, mas é o seguinte, ele está falando tudo isso e falando mal da corrupção moral ocidental, mas ele está protegendo e premiando os homens da KGB que a produziram. Por exemplo, tráfico de droga. Quem começa com o tráfico de droga no Ocidente? A KGB. Leia o livro do Joseph Douglas, Red Cocaine. Está lá, foi um projeto feito nos anos 50 para, vamos dizer, disseminar o tráfico de droga no Ocidente, que antigamente era um fenômeno pequenininho, virou endêmico graças à KGB. Então a KGB corrompe, em seguida acusa o corrompido. Agora você imagina se, por exemplo, caiu o Terceiro Reich, caiu o Führer, e daí sobe um governo democrático que começa a falar mal do antissemitismo no mundo e tal, mas ele mantém no comando os caras da SS e da Gestapo e ainda dá um prêmio para eles. Você vai acreditar na sinceridade de um cara desse? Então o que estão fazendo com o Putin é isso. Quer dizer, o dia que o Putin desmantelar a KGB, que ele não está desmantelando, ele está reforçando, reformando e reforçando. Tá certo? Não puniu ninguém. Não tem um agente, um torturador da KGB que foi para a cadeia, nenhum. Para começar por ele mesmo. Você vira, pega aquele negócio da estratégia Claude Piven, são discípulos do Alinsky. Aquilo é um exemplo característico de como funciona o Alinsky. A ideia do sujeito é gerar crise, tá certo? E a crise é aproveitada para aumentar o poder estatal caso um homem da esquerda esteja no poder. Então o cálculo que eles fizeram é muito simples. Eles disseram, olha, o nosso sistema de previdência social está atendendo apenas 5% das pessoas que têm direito a ele. Isso quer dizer, os outros, se não estavam inscritos, é porque não tinham necessidade.
Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma campanha para inscrever todo mundo. E daí o sujeito, uma vez inscrito, ele vai começar a pedir os benefícios da Previdência Social. A Previdência Social não tem recurso para atender, ela vai quebrar. Na hora que ela quebrar, quebra um monte de banco. E a economia toda vem abaixo. E daí o governo entra como o grande salvador, né? Aumenta imposto, em suma, aumenta o seu controle sobre o conjunto da sociedade. Essa coisa foi aplicada, funcionou maravilhosamente bem, exatamente do jeito que eles queriam, né? E todos os raciocínios do Alinsky são assim. Exatamente foi o que aconteceu em 2008. Não, o sistema quebrou porque o governo tinha pouco poder sobre o sistema. Então, claro. É isso mesmo. Quer dizer, sempre é um pretexto para aumentar, vamos dizer, o controle governamental. Agora, aumentar o controle governamental se quem está no governo é alguém do seu interesse, senão não. E é exatamente o que está acontecendo no Brasil, né? Porque a Previdência, enfim, o aumento da máquina de maneira avassaladora simplesmente destruiu a economia. Claro. Porque hoje o Brasil está totalmente amarrado. E quem está tirando vantagem? Quem comprou a Petrobras? Chinês. É uma coincidência, né? Aí tem, vamos dizer, os avisos dados pelo Anatoly Golitsyn, muito tempo atrás, muito antes da queda do Muro de Berlim. Ele disse, olha, os caras vão liberalizar o regime, vão fazer essa mudança assim, para reestruturar tudo e permitir a sobrevida, né, do esquema de poder que está aí. Bom, aconteceu exatamente isso. As pessoas são as mesmas, né? Assim como, não só lá, mas, por exemplo, na Polônia, quando eu estive na Polônia, o pessoal me dizia, olha, quem está no governo agora são os netos e bisnetos dos comunistas, as mesmas famílias, né? Então, esta classe social, a nomenclatura, continuou no poder. Ela mudou até o seu discurso ideológico. Porque o discurso ideológico, como dizia Karl Marx, é apenas um vestido de ideias que você veste em cima de qualquer coisa que seja do seu interesse. Então você pode usar o discurso socialista explícito, você pode, por exemplo, na Segunda Guerra, o Stalin trocou o discurso comunista por um discurso patriótico nacionalista. Voltou até a usar a expressão mãe Rússia, que era um negócio do tsarismo. E usar até os uniformes da época do Claro, claro. Então, restaurar o senso patriótico. Parecia, em termos marxistas ortodoxos, parecia uma coisa aberrante, uma heresia, mas ele fez e funcionou. Então, trocar de discurso, esse pessoal troca de discurso como quem troca de cueca. Tá certo? Então, agora o Putin trocou de discurso. Agora o pessoal pensa que o movimento comunista se define por uma ideologia. Né? Eu digo que vocês estão loucos. Nasceram ontem, não estudaram nada, absolutamente nada. O movimento comunista já trocou de ideologia 1 bilhão de vezes. Né? Se você ver, Karl Marx começa dizendo que o movimento socialista é a expressão do interesse objetivo do proletariado. Passados 100 e poucos anos, o teórico novo do movimento comunista, Ernesto Laclau, diz o seguinte: a propaganda do partido cria a classe social que ele em seguida vai representar. Eu digo, é teoria inversa, mas ela continua com o mesmo nome, continua sendo marxismo. Isto é próprio do pensamento dialético, converter-se no seu contrário quantas vezes for necessário. Até porque os proletários nunca tiveram muito afim, né, de fazer a revolução. Não, isso aí, vamos dizer, foi a grande crise do movimento comunista em 1914, quando eles esperavam que os comunistas reagissem contra o apelo bélico das potências imperialistas e fizessem a revolução nos seus países. Eles não fizeram nada. Os proletários foram os maiores entusiastas da guerra. Então viu-se ali que o patriotismo, o nacionalismo era uma força mais profunda no proletariado do que o socialismo. E daí eles começaram a raciocinar, tem que repensar tudo de novo. Daí surge, por exemplo, de onde surge o terceiro mundismo? Surge daí. O Stalin diz, raios, nós podemos usar, até agora consideramos que o nacionalismo é nosso inimigo, mas nós podemos usar o discurso nacionalista. Depende de onde nós o plantamos. Então vamos plantar na África, na Ásia, no país, na América Latina, no terceiro mundo. Criamos um monte de nacionalismo que serão contra o imperialismo. Então, os comunistas, que eram os grandes inimigos do nacionalismo, se tornaram os donos do nacionalismo. Então, quando você estuda a história, você vê que o comunismo não é uma ideologia de maneira alguma. O comunismo é uma cultura. E os laços que prendem o sujeito a uma cultura não são laços intelectuais de uma doutrina a que ele adere. São laços de familiaridade, de lealdade pessoal,
laços simbólicos, afeições, gestos rituais, emocionais, etc, etc. É por isso que você não pode convencer um comunista. É a mesma coisa, eu vou pegar um índio do Xingu e convencer ele a ser, sei lá, um aborígene australiano. Você não vai conseguir. Né? Eu vou pegar o japonês e convencer ele que ele é um italiano. Não dá para fazer isso. Né? Quer dizer, você mudar de cultura é tão difícil quanto você mudar de planeta, tá entendendo? Então é uma metanoia, um processo muito profundo. Eu vivi isso, pô. Agora, eu tive a vantagem seguinte, eu não fui criado no meio comunista. Eu não sou, quando eles chamam aqui, eles chamam de red diaper, né? A fralda vermelha. O nego que já foi criado no meio comunista. Eu tinha amigos que eram assim, amigos que eram de famílias comunistas tradicionais, né? Mas eu não era. Né? Eu vinha de uma família católica e entrei no meio comunista já um pouco tarde. Então, a adesão não foi tão profunda assim. Mas mesmo assim, eu vejo que o comprometimento da minha alma e da minha psique nisso foi sério. Eu levei 20 anos para me livrar disso.